Testemunha Luciano Galvão, compromissado na forma da lei, passar a fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor foi ouvido na sindicância que teve em relação a esses fatos aqui que são objeto da apuração lá na Universidade Federal Rural? Não. Foi ouvido? Não. Não. Teve uma agressão, uma suposta agressão do Hinaldo em relação ao Jeová, uma discussão? Não estava presente, eu estava inclusive afastado. O senhor não foi ouvido nessa sindicância? Não, senhor. O senhor sabe desses fatos que estão tramitando aqui nesse processo? Sei por alto. O Hinaldo acusa a instituição, a universidade e outros dirigentes de terem cometido alguns tipos de perseguição contra ele, né? Uhum. Assédio moral, teriam desviado ele de atividade, por conta desse entrevero dele com Jeová, Lavas Romero, né? Ele não ter tido estrutura no setor de trabalho para trabalhar, ele ter chegado a ser punido por faltas, né? Mesmo essas faltas justificadas, e também pela abertura, ele alega que foi um processo de sindicância, não foram observados os trâmites regulares no processo de sindicância. São essas acusações que ele faz aqui contra a instituição, alguns professores, né, dirigentes sindicais, ou dirigentes lá da instituição. Betânia, o Marinalva, Jaqueline e o reitor, o Valmar. O que o senhor sabe sobre isso? Eu sei O senhor trabalha na instituição? Trabalho, sim. O que Pronto. você faz lá? Eu sou professor da assistente 3. Na época eu entrei em 2007.2, creio eu, em 14 de setembro de 2007. Em 30 de novembro de 2007 eu tive que assumir a coordenação geral dos cursos. No dia 10 de agosto de 2010, até por estafa mental, estou com atestado médico, inclusive na época, né? Entrei com atestado médico, pedi para sair, né? E nesse tempo tinha chamado o Hinaldo para trabalhar na coordenação geral, tá? Até então não tinha tido nenhum embate, nunca tive assim uma discussão diretamente com ele. O senhor já presenciou algum desentendimento desse Hinaldo, né, que é técnico, né, que servidor lá na universidade, com essas pessoas, com Jeová, Lavas Romero? Olha, a Universidade Federal do Rural de Pernambuco, a Unidade Acadêmica Serra Talhada, na verdade ela foi construída em cima do CTTPI, Centro de Treinamento, Pesquisa e Pequena Irrigação. E já trabalhavam já uns 8 funcionários antes, né? E eles tinham um relacionamento que eu não posso falar, porque eu cheguei em 2007. Mas o senhor ouviu dizer que eles tinham desentendimento já digamos, passados? Olha, a questão de, se eu disser que teve desentendimento, eu não posso provar, então eu não tenho como alegar isso. Não tenho como alegar isso aí, que ele teve ou não teve. O senhor pode então testemunhar a relação com o comportamento do Hinaldo no setor que ele trabalhou, diretamente vinculado ao senhor, né? Foi. O que você pode dizer assim da conduta dele como servidor vinculado à coordenação? Olha, diretamente eu não tive nenhum até 2010, nenhum embate com ele. Mas eu em 2011, eu tive digamos assim, uma demonstração gratuita de ataque, né? Inclusive eu tenho como comprovar por e-mail, contra quem? Contra a minha pessoa, por exemplo, né? Então, você fez alguma coisa contra ele? Ele alegou que eu estava aprendendo o processo dele por mais de um ano, um processo. Eu entrei no dia 7 de dezembro como diretor pro tempore. No dia 4 de abril eu recebi um e-mail, no dia 4 de abril, dezembro para abril, né? Menos de 6 meses, não é isso? Aí eu recebi um e-mail dele, tá aqui, se o senhor quiser eu lhe mostro, né, dizendo que eu tinha vagabundeado, que eu era covarde, que eu queria ver quando fosse um simples mortal, ou seja, gratuito. Tanto é que ele tinha pedido um processo para a progressão dele. Certo. Aí foi para a coordenadora geral Jaqueline, que estava sendo réu. Ela alegou que não poderia avaliá-lo, porque se estava sendo acusada. E aí passou o processo para mim e o que é que eu fiz? Passei para a Procuradoria-Geral, instruindo da seguinte maneira: quem irá fazer a avaliação dele? O processo demorou certo tempo lá, foi para a Procuradoria Jurídica, voltou. Eu tenho cópia do processo também. Uhum. E aí no dia 4 de abril eu recebi esse e-mail. Posso aqui relatar se quiser, letra por letra. E aí eu vi como ele agrediu assim, tá?
espontaneamente, e eu não tinha tanto é que eu botei no próprio processo dizendo que não, sim, no dia 13 de abril o processo retorna dizendo que era a direção que tinha que julgar, né? Aí eu fui responder no memorando dizendo que não, que eu estava sendo ofendido, caluniado e estava me sentindo coagido, tá? Tá aqui, eu tenho aqui para mostrar, tá bom? E eu, ou seja, a partir dali eu percebi como a pessoa é gratuita, é um ataque gratuito. Você não quis julgar, né, aquele processo? Fiz não, tá aqui. Mas assim, foi uma coisa pensada, assim, essa demora, né, esse julgamento. Eu passei para a Procuradoria Jurídica, que é um procedimento, veja bem, você vem para ser julgado por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência. Aí, por algum motivo, você não quer, aí passa para outro juiz. Se o juiz alega, pode não alegar no competente. Bom, aí já estou entrando numa área que eu não sei. Aí eu peço para que alguém me instrua para dizer quem é que realmente vai julgar. O processo demora a chegar. Mas o senhor não quis julgar porque não se sentia coagido, é isso? Você não quis julgar? Não. Nessa época, como o processo foi para a coordenação geral, a coordenadora geral, ela disse que não podia ser avaliado, eu simplesmente não podia pegar um processo que foi encaminhado para a coordenadora geral e eu avaliá-lo. Aí eu mandei para a Procuradoria Jurídica, que está aqui, para que ela dissesse quem é que vai avaliar. Nesse meio tempo. Mas antes disso não tinha nenhum tipo de intriga ou mal entendimento? Não, eu achava que me dava bem, tranquilo, mas eu fiquei realmente muito triste. Fiquei muito triste mesmo. Mas o senhor não foi uma perseguição contra ele, porque ele tinha desentendimento com o Jeová, o Carlos Romero? Porque o que se falou aqui, que tinha dois grupos lá nessa unidade que Serra Talhada, grupos políticos. Muitos testemunhos disseram, o grupo do Jeová, que era do reitor, o diretor lá de escolha, né? E outro grupo, vamos dizer, do Hinaldo, que era aqueles não queridos pelo reitor, pelo Jeová. Isso acontece mesmo lá na instituição? Tem essa briga, essa polarização? Olha, veja bem, o que é polarização? Não, polarização, tá? Em toda uma organização pública, eu tenho 25 anos de serviço público, 17 como na Universidade Federal e quase 6 aqui, né? Tem tipo assim, reuniões colegiados, e colegiados têm posicionamentos diferentes. Toda e qualquer organização. E aí isso aí é normal existir, né? Digamos assim, divergência de pensamento. Tá bom? Agora que eu saiba que propositalmente alguém perseguiu fulano ou beltrano, de jeito nenhum. Ele conseguia trabalhar normalmente lá no setor que ele foi designado para trabalhar? Tinha estrutura para isso? Até 10 de agosto de 2010, ele como era aluno e funcionário, e eu chamei para trabalhar na coordenação geral, eu não podia passar a senha do SIGA. Por que não podia passar a senha do SIGA? Porque o SIGA é o Sistema de Informação e Gerenciamento Acadêmico. E aí, como aluno, ele não poderia ter essa senha. Então, ele ficou numa mesa fazendo atendimento, entregando os históricos que o pessoal recebia, tá certo? Mas não tem acesso ao SIGA. Somente essa restrição que ele tinha no setor? Só. Ele tinha onde sentar, tinha onde trabalhar, tinha computador, podia usar? Tinha lá. Lá o setor, o pessoal conhecido como uma pessoa trabalhadora, ele tinha dificuldade de trabalho mesmo. Ele não se importava ao trabalho. Pode dizer alguma coisa em relação a isso? Ele cumpria seu expediente regularmente, faltava ou não faltava? Era um funcionário assíduo ou não assíduo? Enquanto esteve lá, as faltas que ele teve, ele arranjou o atestado médico. Justificou, ele arranjou o atestado médico. Mas assim, o termo de compromisso dele com o trabalho, produtividade, que não basta estar presente, né? O servidor tem que trabalhar. Eu passei pouco tempo, eu acho que eu chamei tipo assim, em junho para julho, e agosto eu saí. Você chegou a ter que conversar com ele? Eu já estava muito estressado. Eventual na sua idade? Não, eu me dava bem, conversava com todo mundo, eu converso. Tem pergunta, doutora? Esse não acesso ao SIGA, na época que ele era funcionário aqui na UAST, é porque ele era aluno também da universidade. Isso é uma regra geral. Porque hoje ele está na unidade em Recife e lá ele tem acesso ao SIGA. Muito bem. O acesso ao SIGA tem perfis, Vossa Excelência. Tem perfil de, por exemplo, coordenador geral. Ele tem acesso até para, por exemplo, verificar se as notas de fulano, de beltrano estão bem digitadas.
ou caso o professor solicite, ele mesmo altera, tá bom, anota, porque tem um perfil, esse perfil lhe permite. Toda alteração é cadastrada no próprio sistema. Esse acesso seria impedido para um discente, né? Isso, claro, não precisa mais perguntar sobre isso. Isso. Mais alguma pergunta? Como se trata de um problema técnico da UAST, só eu e ele conhecem, aí fica difícil para até eu fico perdida também. Porque O senhor já conversa com os advogados, tem alguma Mas eu coisa? acho que Já foi suficiente, né? Tem alguma pergunta? Não? O senhor tem? Depois a gente terminar aqui, a gente conversa. Doutor Galvão, ainda se conhece o telefone, é o William, professor William. Veja bem, quem convocou Inaldo para o setor da COGER? Eu fiz um convite para ele, porque nós estávamos precisando de pessoas. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, principalmente a UAST, ela sempre trabalhou com, digamos assim, um déficit estrutural, digamos assim, porque até as obras que a gente contrata via licitação, Vossa Excelência, a Lei 8.666/93 tem esses empecilhos. Por exemplo, um prédio é construído, mas são 4 empresas responsáveis. Uma para... O senhor fez o convite, né? Fiz o convite em relação à pergunta. Então pronto. Então fiz o convite para que pudesse ajudar também. O senhor não pôs aí não, o senhor convidou para vir para o setor. Ele veio de livre espontânea vontade. Teve alguma perseguição com ele no setor, mesmo depois da ausência do senhor? O senhor sabe dizer se a professora Jaqueline, o senhor mesmo? No dia 10 de agosto, repito, eu saí por estafa. Tem como comprovar isso, estafa mental. Fiquei à base de Lexotan, 3 mg, um bom pouquinho, tá? E também tem como comprovar isso. E aí eu não, desculpe então, estou sendo prolixo. Na próxima audiência, na anterior audiência. Não, desculpe. Estou sendo prolixo. Não, pode ficar à vontade. Não, eu estava afastado, literalmente afastado. Ele tinha uma mesa, tinha uma cadeira. Até quando tinha, ele estava lá, estava na mesa. Estava todo tranquilo lá. Na mesa, na cadeira. Teve nenhum problema. Não, senhor. Satisfeito, excelência. Encerrar. Se você vai